E aconteceu que ele pregou na escola de Tirano todos os dias, durante 2 anos, e dizem alguns historiadores que o tempo que ele levava ensinando diariamente era de aproximadamente 5 horas por dia. De 11 da manhã, às vezes às 3, 4 da tarde. Todos os dias, é o que se diz aqui enfaticamente. E foi tão profundo que ele fez pelo espaço de 2 anos, ensinando o evangelho no mall, no lugar secular, no shopping, que se diz que como a cidade de Éfeso era o centro de toda essa região e para cá afluíam pessoas de toda a Ásia Menor e de outros lugares do mundo, em fazendo assim, ele deu ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor. Sem sair daqui. 2 anos, todos os dias o pessoal dizia, olha, tem um baixinho, careca, de perna torta, meio esquisito, falante pra caramba, que topa qualquer conversa e discussão, não foge da raia jamais, ensinando coisas translocadas, porém absolutamente fascinantes. E Paulo se tornou um ponto de atração na cidade. Um ponto de atração que começou a rivalizar com o culto a Diana. E ele, sem sair do lugar, usou Éfeso como uma espécie de internet, porque as pessoas vinham e iam nas suas highways, nas suas webs de relacionamento, levando o que aprendiam aqui para toda a Ásia, sem que ele tivesse saído do lugar. Então você vê 2 movimentos em Paulo, um peregrino em que ele vai de lugar em lugar, e um outro estratégico, em que de vez em quando ele se planta num lugar fundamental, e desse lugar fundamental ele irradia aquilo com muito mais velocidade para outros lugares, para outras localidades. Isso se tornou tão intenso naquele período que algumas coisas começaram a acontecer. Não só ele era um homem de palavra, mas era um homem de poder. Ele não estava aqui apenas com argumentações sobre Jesus. Ele mesmo diz, e eles lembrem-se, quando ele chega em Éfeso, de onde é que ele está vindo? Ele está vindo de Corinto, ele está vindo da Grécia. E lá ele tinha tido uma experiência extremamente forte na Grécia. E quando ele chega aqui, ele chega calejado do que tinha acontecido em Roma, do que tinha acontecido em Corinto. E mesmo em Corinto, depois escrevendo a eles, ele diz, porque quando eu estive no meio de vós, não estive apenas com palavras de sabedoria, mas com demonstração de poder do Espírito Santo. Era essa manifestação do evangelho integral que Paulo praticava em todos os lugares. Mesmo que as pessoas fossem dadas à reflexividade, ele não abandonava jamais a manifestação do Deus que cura, do Deus que liberta cativos espirituais. Ele nunca ficava apenas no plano do pensamento, não se iludia quanto ao fato de que por trás de todos os monumentos existiam principados e potestades, que poderia haver lugares consagrados ao imperador, mas que o grande império não era o Império Romano, era o império que manipulava o próprio Império Romano. Como ele diz aos Colossenses, era o império das trevas. E havia principados e potestades. Isso tudo estava incluso num arrazoado dele esmagador todos os dias, pregando 2 anos, 5 horas por dia, para essa população que cada dia via nele uma figura mais atraente, mais significativa e mais perturbadora. A ponto de que se diz que a atração que ele exerceu foi tão grande que as pessoas vinham ouvi-lo, e também ele orava por aqueles que vinham ouvi-lo, e Deus começou a manifestar grandes sinais e prodígios e curas no lugar, a ponto de que as pessoas vinham e pediam objetos de uso pessoal de Paulo.
eram levados para as casas, aonde os doentes ficavam curados das suas enfermidades, os atormentados de espírito eram libertos. Isso fazia com que, dia a dia, a teia, a capilaridade subversiva da presença dele no lugar só aumentasse, gerasse invejas, ciúmes, ódios de todos os tipos. Ele não estava perseguindo ninguém, não precisa. O evangelho por si só, quando é pregado, ou é amado, ou é odiado, ou é acolhido, ou é perseguido. Ele só fala de amor, de perdão, de misericórdia, de graça, de um Deus que cura e que é misericordioso. Mas há corações que vivem em ódio, que vivem em amargura, que vivem em vingança, para os quais tudo que diga respeito a amor fere mais do que a espada. Tudo que diga respeito à reconciliação perturba mais do que um convite à guerra. De modo que logo as invejas cresceram. E cresceram em todas as direções. Então, o que a gente tem aqui na carta aos Efésios é de uma qualidade extraordinária. Ele introduz temáticas nunca antes introduzidas em nenhuma carta. Ele fala, olha, nós fomos predestinados em amor pelo Deus eterno. Antes de haver tempo, nós já éramos nele. Por que ele diz isso? Porque o pessoal que estava aqui já tinha um background de Heráclito, de Tales, já tinha toda aquela filosofia do abstrato, tempo e espaço, já eram elementos de uma ponderabilidade diferente para eles. E Paulo vai introduzindo todas essas coisas, ele brinca com tempo e espaço como se não fossem nada. Quando ele fala de predestinação, ele não está dizendo que Deus lá atrás ficou sabendo que você era assim, não. Para ele, tudo era. Passado, presente e futuro é uma questão da linearidade do homem, da finitude do homem. Mas em Deus, tudo que já foi, será, tudo que será já foi, tudo que é, está, já aconteceu, tudo que aconteceu, ainda não. Em Deus tudo é. E ele disse, ele nos predestinou em amor para ele mesmo. Nós temos nele toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. É aqui que ele faz declarações de uma grandeza extraordinária, como por exemplo, ele diz que os principados e potestades espirituais estão aprendendo sabedoria com a verdadeira igreja de Deus, com o verdadeiro povo do caminho, com a verdadeira gente discípula de Jesus. O mundo invisível se perplexifica. E imaginem como o mundo invisível deve ter ficado perplexo ao ver aquela bombinha de nada, o Saulinho chegar aqui, o Paulo, e de repente o templo de Diana está tremendo, a indústria está acabando, está todo mundo em pânico, e não tinha nada acontecendo, só uma palavra sendo dita. Principados e potestades aprendendo. É aqui que ele diz, mais do que em qualquer outro lugar, sobre a necessidade da gente usar aquelas armaduras do Espírito. Agora, 40 anos depois, olha o que aconteceu. 40 anos depois, o que aqui tinha sido fruto de uma revolução, de paixão, de calor, de amor, de fogueiras acesas, queimando bruxarias espontaneamente, sem nenhum tipo de pressão de nenhuma natureza, essa igreja, 40 anos depois, neste lugar, tinha se transformado apenas numa igreja ortodoxa, cheia de ortodoxia, doutrina certa, não diziam besteira, sabiam qual era a verdade, mas o amor tinha acabado. 40 anos depois, eles tinham ficado com as memórias corretas, mas não com a existencialidade da paixão. Olha como a gente começa no espírito e pode terminar apenas evangélico ou protestante. Como a gente pode começar no espírito e terminar apenas um frequentador assíduo de um lugar que diz coisas corretas acerca das quais não se tem retoques doutrinários a fazer.
Mas o Evangelho não se trata de ortodoxia, de doutrina apenas. A grande ortodoxia do Evangelho é amor. O único dogma do Evangelho é amor. Sem amor, todas as minhas doutrinas não aproveitarão, não servem para absolutamente nada. E não é Paulo só que diz isso em 1 Coríntios 13, é Jesus que diz isso o tempo todo e repete nesta carta, acerca da qual eu não farei explanações, porque o tempo de fato acabou, eu apenas a lerei, mas guardem-na no coração, porque a essa altura ela já se tornou autoexplicativa para nós. 40 anos depois, começou no incêndio de amor, depois de um tempo ficou apenas em dogmas doutrinários, em ortodoxia fria, que nós que temos origem histórico protestante conhecemos muito bem. Muito bem. Algumas das igrejas que hoje quase matam em nome da ortodoxia estão mortas de amor há muito tempo. Expulsam pessoas do seu meio por causa de chamadas heresias doutrinárias, e a grande heresia é o desamor com o qual vivem e não entendem que ainda que eles dessem seus próprios corpos para ser queimados, ainda que não houvesse um único erro na confissão deles, o fato de não haver amor é blasfêmia. Então apenas ouçam. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. A gente já viu no contexto que era a alusão às 7 igrejas da região, que eram igrejas arquetípicas, como a gente viu no primeiro dia, e ele diz que ele anda no meio e que é ele que conserva na mão direita. Ou seja, vocês estão pensando que são vocês que se conservam? Vocês estão pensando que a ortodoxia de vocês é um conservante? Ao contrário, é um formol. Porque se vocês não se mantiverem nas minhas mãos, o que vocês chamam de retidão, ortodoxia, que é o caminho reto, nada mais é do que o formol de convicções que viraram credos, acerca dos quais a gente diz credo, porque já não produz vida no coração. E ele prossegue: conheço as tuas obras, assim o teu trabalho, o teu labor, como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus. Era um pessoal que dizia, ó, heresia aqui não. E que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Eles eram capazes de discernir, do ponto de vista da intelectividade, o que era falso e o que era verdadeiro, mas Jesus diz, é legal, mas não basta. E prossegue, e eu sei que tu tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer, no significado de continuar confessando as mesmas coisas um dia aprendidas. Mas uma coisa é saber algo, outra coisa é viver por aquilo que se sabe, é provar aquilo que se sabe. A fé em Jesus não é gnóstica no sentido de que ela seja conhecimento para ser apenas guardado na mente. Em Jesus, o que é gnóstico tem que ser experiencial, tem que ser experimentado. O que se sabe tem que ser provado. Do contrário, nenhum valor tem, de nada aproveitará. Por isso ele diz, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra de Atos 19? Lembra da paixão? Lembra da escola de Tirano? Lembra da alegria de amar Jesus? Lembra da simplicidade do Evangelho? Lembra daqueles dias ternos? Lembra daquele berço de carinho? Lembra daquelas confissões sinceras? Lembra de como a cidade tremeu? Lembra de como vocês não tinham nada, mas tinham tudo, porque foram se apaixonando por mim?
Agora vocês têm um arcabouço doutrinário, quase já estão construindo uma biblioteca de Celsus para vocês mesmos, com os escritos doutrinários de vocês. São capazes de identificar quem está falando a verdade ou a mentira, mas a vida de vocês se tornou uma mentira porque é uma ortodoxia sem amor, sem misericórdia, sem paixão, sem graça, sem vínculo com Jesus, sem a existencialidade do romance com Deus. O que eu tenho contra ti foi que tu me deixaste. Jesus está dizendo, eu tenho saudade do tempo que vocês me amavam. Hoje vocês amam a igreja. Hoje vocês amam a doutrina. Hoje vocês amam aquilo que vocês chamam de a verdade. Mas e eu? Eu é que sou o caminho, a verdade e a vida. Se um vínculo não for comigo, podem pegar os livros ortodoxos de vocês e fazer a mesma fogueira que se fez um dia com os livros de mágica, porque não serão nada mais do que pedra com verdades inscritas semelhantes às pedras de Moisés, mas não estão inscritas no coração como um amor que se renove de dia em dia. Lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra de Atos 19, lembra daqueles dias, rememora tudo aquilo. E volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. É interessante que um lugar que é uma referência de um avivamento extraordinário, Jesus não tem a menor pena disso, porque Jesus não tem nenhum compromisso com coisas que queiram ser um fim em si mesmos. Vocês viraram um fim em si mesmos. Se não houver amor, eu mesmo venho, eu apago o candeeiro. Eu apago o fogo. Eu não tenho nenhum compromisso com esse fogo artificial de vocês. Ou é verdade ou não é. Eu venho e removo o candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, sobre o que eu falei lá em Pérgamo ontem de manhã, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Vamos orar, gente. Senhor Jesus, muito obrigado por essa estada aqui neste lugar. De tanta beleza ainda preservada, tanta beleza. Mas, por favor, livra-nos de nos tornarmos as ruínas de Éfeso no nosso coração. Livra-nos de nos tornarmos apenas pedra sobre pedra, fachada de biblioteca. Livra-nos de nos tornarmos apenas seres que memorizaram que um dia foi e já não é. E tu sabes quanta coisa na nossa vida um dia foi e já não é. Quanto amor um dia foi e hoje é apenas confissão de um amor que o coração não prova e a vida não pratica. Por favor, salva-nos da ortodoxia que é apenas feita de ossos retos, mas sem tutano de amor de Deus dentro. Por favor, Senhor Jesus, não deixa que na nossa busca pela verdade nós nos percamos do amor de Deus. Não deixa que na nossa fixação e na nossa ciosidade pelo que seja verdadeiro, nós deixemos de nos relacionar com o verdadeiro, que não é um conceito, é uma pessoa. Por favor, Senhor Jesus, não deixa que na nossa vontade de guardarmos todos os saberes, nós deixemos de comer do fruto da árvore da vida, que foi o que primeiro nos colocou no caminho e que é o que pode nos conservar inteiros e íntegros e intactos para Ti na vida e neste mundo. Eu peço isso para a minha vida, porque eu sei os dias de Atos 19 que eu já vivi. Eu sei
quando no início da minha vida de fé, a cidade de Manaus inteira tremeu, e eu era só um garotinho, pregando a tua palavra, e a cidade tremeu do governador aos garis. E todos têm esse testemunho para dar. E depois eu me vi ortodoxo, anos depois sério, sem ninguém poder fazer retoques ao que eu dizia, porque eu nunca menti contra o Evangelho. Mas o amor foi esfriando. E eu já estava indo na energia inercial. E eu te agradeço, porque tu vieste na tua misericórdia e tu mexeste no candeeiro. Tu pegaste o candeeiro que eu era, sacudiste todinho, viraste ao contrário, de todo modo. Quase me apagaste. Só não me apagaste porque tu não és assim. Quando o coração se arrepende, tu és aquele que não esmagas a cana quebrada e não apagas a torcida que fumega. E eu te agradeço porque 40 anos depois do meu Atos 19, quando eu tinha 18, 19 anos, eu estou aqui entrado nos 56, sentindo outra vez, todo dia, o primeiro amor, me aquecer minha alma de novo, de novo e de novo. E a única coisa que eu te peço é que tu me leves até o fim da minha vida com o fogo aceso. Eu peço isso por mim e pelos meus irmãos, e por tantos e para tantos quantos em ouvindo esta palavra digam amém a ela. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus nos abençoe.